Paz a todos. A palavra está no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. Eu vou lendo para adiantar, tá? A parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Só até aí. É uma parábola muito conhecida de todos. Nós sabemos que é uma palavra que fala sobre a história de um jovem que pediu a sua herança ao seu pai e foi viver uma vida totalmente desregrada, longe do seu pai. E ali, nessa vida toda desregrada, ele acabou perdendo tudo que ele tinha ganhado do pai como herança, né? Passou por muitas dificuldades. E num momento ali de dificuldade, ele se lembrou da casa dele, do pai que ele tinha, da maneira que o pai dele tratava, né, os seus servos, e resolveu voltar para a casa do pai, né, para que ali ele tivesse, né, um amparo, né, dessa dificuldade que ele vinha passando, né, passando fome, passando necessidade. Sabendo que tinha um pai, ele voltou para casa e ali ele não mais o teria, né? Sabendo de como era o seu pai, conhecendo o seu pai. E eu, lendo essa palavra, eu tenho para mim que esse pai era um pai muito bom, porque ele tinha 2 filhos, e um desses filhos se revoltou e pediu a parte que ele tinha na herança. Que pai ruim que ia dar uma herança para um filho embora, do nada, pai, quero ir embora, me dá minha parte aí, acabou. Creio que ele era um homem muito bom, um homem que viu a necessidade que o filho tinha de viver aquilo que ele tanto queria, aquilo que tanto desejava o seu coração, e ele permitiu que esse filho fosse. Creio que, como um pai falando, que um coração apertado, um coração dolorido, né, conhecendo muito mais da vida do que os nossos filhos, nós como pais, nós sempre orientamos eles para que eles andem num caminho bom. Aquilo que nós já sofremos e quebramos a cara muitas das vezes, nós aconselhamos e somos aconselhados pelos mais velhos para que nossos caminhos sejam encurtados, para que nós não precisamos passar por situações em que nós venhamos a quebrar a cara, que nós venhamos a se decepcionar e muitas das vezes acontecer situações como a dele, de perder tudo, de se ver numa situação onde não tinha o que comer, desejar comer comida de porco, bolotas de porcos, e mesmo assim ninguém dá, ninguém amparar ele, e ele ter que voltar para casa, né, para pedir um socorro para o pai. E se eu fosse hoje
né? Fosse não, eu vou dar um título para essa palavra, um título é assim, vem viver o novo. O porquê vem viver o novo? Porque aqui, essa palavra se encaixa na vida de muitos de nós. Porque nós somos, assim, rebeldes. Nós achamos que, muitas das vezes, as situações que a gente olha ou ouve falar são situações boas para que nós possamos andar e viver. Mas, como esse moço, como esse jovem, nós temos um pai. E esse pai, ele nos aconselha, através da sua palavra, para que nós buscássemos orientações, para que nós buscamos conhecimento, para que nós buscamos direção, e muitas das vezes isso não vale de nada. Muitas das vezes a gente vê Deus falar, nós vemos Deus orientar, mas eu sei da minha vida, né? Eu sei o que é melhor para mim. E a gente muitas das vezes pega a nossa herança e vai. Quantas pessoas não estão acontecendo isso nesse momento? A gente vem de um momento muito difícil. Não por causa da pandemia. Também, claro, muitas pessoas passaram por situações difíceis, muitas pessoas passaram por momentos, assim, só quem passa sabe da dificuldade, mas nós temos passado um tempo tão difícil como igreja, nós temos a nossa igreja fechada. A gente tem que falar do que vive, não do que a gente ouve. Eu tiro por mim. É difícil demais ficar sem a igreja, mas nós temos que entender o porquê que a igreja está fechada. Nós temos que entender que é por um momento de preservação, por um momento também de obediência às leis, a todas as coisas que nós vivenciamos. Mas é difícil. Hoje eu faço faculdade à distância. E não é todo dia que você tem vontade de estudar. Aí, normalmente, você deixa sempre para o último dia. Aí você faz tudo correndo. E quando nós pagamos uma escola, uma academia, alguma coisa que a gente paga e tem que ir, que é presencial, nós vamos, tem que ir, porque eu estou pagando. E a gente tem um ânimo, mais ou menos, porque está pagando, e vai. A igreja aberta, muitas das vezes, a gente não tem ânimo de ir. Quem fala que não tem desânimo, às vezes, de ir para a igreja, é mentira. Todo mundo tem desânimo. Todo mundo está cansado. Todo mundo um dia está, hoje eu não queria, hoje eu não vou. Mas acaba indo, porque sabe que precisa. A gente sabe que aquilo é o nosso remédio, aquilo é o nosso combustível. E isso, às vezes, nos faz ficar pensando assim, a igreja está fechada, hoje eu não vou entrar no Zoom, não. Hoje eu estou cansado. Nossa, hoje eu vou ver um jogo, hoje eu vou ver não sei o quê. E a gente começa a cair num comodismo, a gente começa a cair numa rotina que é muito perigosa. A gente começa a achar que tudo isso que a gente está vivendo é algo que é bom para nós. É algo que não está fazendo mal nenhum. Assim como ele pensava, eu vou sair da minha casa, vou pegar a minha herança, eu vou embora e lá vai dar tudo certo. E não é assim. Quanto mais nós nos distanciamos do Senhor, quanto mais ele se distanciou do pai dele, mais dificuldade ele passou. Ele foi perdendo as coisas pelo caminho. E assim somos nós. Porque na presença do pai nós conquistamos, nós temos uma bagagem, nós temos uma herança. E essa presença, essa bagagem que nós temos, é o que nos leva, nos capacita a fazer algo perante o Senhor. E a gente se vê no direito de sair e ir, vamos viver. E não é assim. O que me chamou muita atenção nessa palavra foi que ele se arrepende, ele volta. E a palavra fala no versículo 20 que ele, e levantando-se, foi para o seu pai. Aí aqui fala, quando ainda estava longe, viu o seu pai. Ou seja, ele viu o pai dele de longe. Quantos de nós, na situação que vivemos hoje, nessa situação que a gente está vivendo de distância, né, de tantas coisas que nós temos que ficar trancado, muitas das vezes o nosso único recurso e ferramenta é a internet, graças a Deus nós temos isso, né, o pastor, todo culto, ele não cansa de agradecer, e a gente fica feliz porque nós temos essa ferramenta, e nós estamos vendo aqui, nós temos a presença de Deus, mas muitas pessoas não estão entrando, não estão participando,
estão se distanciando, estão ficando longe de Deus, mas não estão perdendo Deus de vista. Porque aqui fala que de longe ele ainda enxerga o Pai. Mas o que é interessante nisso? Não adianta eu ver meu pai de longe. Eu preciso estar perto dele. Não importa o momento que eu estou vivendo. Se eu estou triste, ou se eu estou alegre demais, ou se eu perdi tudo, ou se eu estou com tudo, não importa. Nós precisamos viver perto do Pai. Esse ano é o ano do novo. Vem viver o novo. Como que nós vamos viver o novo? Olhando Deus de longe? Olhando nosso Pai de longe? Não. Nós temos que nos achegar perto do Pai. Nós temos que ir, porque aqui fala que quando o seu pai se moveu de íntima compaixão, ele correndo se lançou ao pescoço e o beijou. Olha que coisa linda. Quanto mais perto do Pai, mais intimidade. A gente só beija e abraça quem a gente é íntimo. A gente não beija e abraça quem a gente não conhece. A gente só faz um sinalzinho e olha lá. Nós precisamos dessa intimidade, dessa proximidade. E isso é o que Deus está nos convidando nesse ano do novo. O pastor falou sobre a semente, a Raquel falou sobre permanecer, permaneça, até que venha do alto aquilo que nos reveste, aquilo que nos dá poder. A pastora Ana falou tanta coisa ontem para a gente, e uma coisa que me chamou a atenção foi no final da pregação dela, ela falou sobre a dificuldade do perdão. Esse pai não teve dificuldade de perdoar. O nosso Pai não tem dificuldade de perdoar. O nosso Pai, ele está de braços abertos, pronto a nos receber. Por quê? Porque ele quer nos dar o novo. Ele quer que nós vivamos o novo. Nós precisamos desse novo. Esse pai, quando chega perto do filho, ele beija e abraça, ele fala para os seus servos, traz depressa a melhor roupa, veste ele, põe nele um anel e uma sandália. Além da gente receber esse calor e essa intimidade, Deus ainda nos dá coisas novas. Quantos de nós não estamos precisando de uma roupa nova, de uma sandália nova, de um anel novo? Muitos de nós estamos precisando. Essa situação de distância não tem sido fácil. Muitos estão se distanciando e estão perdendo aquela essência que Deus deu. Não está sendo fácil de a gente chegar e ter aquele calor, de poder fazer as coisas, de ter aquele ânimo de fazer, de acontecer, como a gente tinha na igreja. Muitas das vezes a gente não fazia no trabalho, não fazia dentro da nossa casa ou na rua, mas a gente fazia isso dentro da igreja. A gente usava tudo que Deus nos municiava para orar por um irmão, para abraçar um irmão, para aconselhar um irmão, para fazer o que fosse dentro da igreja, mas a gente não está tendo isso. A gente precisa estar próximo para poder usar isso fora. Se Deus nos deu esse momento de dificuldade, se Deus nos deu esse momento de ficar distante, Deus nos está habilitando para que nós possamos fazer isso fora, para que nós possamos levar a palavra dele, para que nós possamos levar o nome dele, fazer com que o nome dele seja glorificado e honrado onde nós estivermos. Mas nós não vamos fazer isso se a gente não tiver nada. Se a gente não tiver a nossa roupa nova, a nossa sandália, o nosso anel no nosso dedo, só ficar olhando o papai de longe, ó papai, eu estou aqui, ele vai olhar para você de longe e vai falar, eu também estou aqui. Se você não tomar uma atitude para sair do teu lugar e se aproximar de Deus, o que Deus vai fazer por você? O que o teu pai vai fazer por você? Foi você que decidiu sair, não foi ele que mandou você embora. Foi você que pediu as tuas coisas e foi. E cadê a direção? Às vezes nós estamos pedindo e fazendo as coisas sem direção. Deus não tem dado orientação e a gente se acha, eu estou no direito porque eu acho melhor para mim. Então vai! Então vai e faça o que você acha o que você tem que fazer, mas creia que você vai se arrepender lá na frente. Por quê? Porque quando você quebrar a tua cara, você vai entender que você estava fazendo as coisas por você, não por orientação de Deus, porque Deus não manda ninguém embora. Pelo contrário, como a Raquel pregou, permaneça. Permaneça aqui, até que do alto te venha a direção, até que do alto te venha o revestimento, até que do alto venha a ordem para você fazer o que tem que fazer. O que eu venho trazer para vocês nessa noite, assim como Deus ministrou no meu coração, é para a gente se aproximar para viver aquilo que Deus tem para a gente. Nós precisamos nos aproximar. Vem porque Deus está esperando.
Vem porque o Pai quer que a gente retorne. Nós precisamos. Isso não é, algo que, será não, é necessidade. Nós precisamos. Nós não somos nada sem que Deus nos revista. Se Deus não nos capacitar, se Deus não nos encher, nós não somos nada. Nada, nada, nada. Nós temos que colocar isso na nossa mente e isso dentro do nosso coração. Nós precisamos ser humildes o suficiente para chegar diante da presença do Senhor e falar como ele falou: "Ó Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu já não sou digno mais de ser chamado de teu filho." Mas Deus, pela tua infinita misericórdia, ele vai virar para a gente e vai falar assim: "Vem cá. Vem cá porque eu te aguardava ansiosamente. Porque eu esperei tanto tempo para que você viesse aqui diante da minha presença e se arrependesse da sua comodidade, se arrependesse dos seus pecados, se arrependesse dos seus maus caminhos, chegar e ter humildade diante da presença do Senhor." É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos, é viver o novo. E só vai viver o novo quem nesse ano se aproximar de Deus. Ninguém vai viver esse ano bom se ficar distante de Deus. Porque muitos estão falando: vai ser um ano pior do que 2020. Isso quem crê é quem não está na presença do Senhor. Porque por mais dificuldades que foi imposta a nós no ano de 2020, se você olhar para 1.000 do teu lado e 10.000 para a tua direita, você está aí, ouvindo a palavra nessa noite. Muitos se foram, muitos ficaram, muitos aconteceram, mas nós estamos aqui. Deus tem um propósito para a vida de cada um. E se Deus faz com que nós permaneçamos nesse momento, nesse lugar, é porque nós temos propósito. É porque Deus tem algo novo para cada um de nós. Não é ano de você olhar para trás e falar: vai vir coisa pior por aí. Não, não é não. É ano de você olhar para frente e saber que tem algo novo de Deus. O ano de 2020 foi um ano de calamidade. Olha o tema da nossa igreja: dupla honra. Ninguém sabia que ia haver uma pandemia. Quem é que imaginaria quando o pastor deu? Eu me lembro que no final do ano passado o pastor nos chamou para fazer aquele grupo de cura e libertação, e o pastor já deu o tema de Isaías: no lugar da tua vergonha você terá dupla honra. Para mim, aquilo foi uma resposta de Deus, porque eu vivia uma situação na minha vida em que eu era envergonhado demais. E quando o pastor falou aquilo, para mim, falou assim, dentro do meu coração, eu já tomei posse. Falei: eu creio que será um ano de dupla honra. E como foi? Gente, foi um ano de dupla honra, onde Deus tirou a minha vergonha e colocou honra. Onde Deus me tirou de uma situação difícil e me colocou numa situação de felicidade. Como foi muito feliz o ano de 2020. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele fez no ano de 2020. Quando chegou em dezembro de 2020, quando eu achei que tudo já estava lindo, maravilhoso, eu fui mandado embora porque eu arrumei um emprego. Arrumei um emprego novo, comecei em 2021 no emprego novo. Então, um ano que todo mundo fala que vai ser de calamidade, já está começando bom. Porque nós cremos naquilo que Deus fala. Nós viemos de um ano de 2019, numa palavra que era de... Me fugiu agora o tema da igreja. Oh, meu Deus. Era de renovo. Renovo, né? Se eu não me engano. Veio um ano de renovo. Beleza, entramos no ano de 2020, dupla honra. Um ano de calamidade, Deus honrando. Olha que dupla honra linda. O pastor André pregou que a dupla honra não seria que nós teríamos bênçãos e riquezas em dobro, não. Seria a honra nossa, primeiramente a honra de Deus e depois a nossa honra. Nós cruzamos 2020, passando por uma pandemia, e nós estamos aqui. Deus nos honrou. E o nome do Senhor também foi honrado, porque Ele nos sustentou. Agora Ele vem com um ano de tudo novo. Significa que no meio da dificuldade do mundo, aqueles que estão na presença do Senhor serão exaltados, serão cheios, serão poderosos, serão diferentes. É muito lindo a gente servir um Deus que anda na contramão. Se a gente analisar a história, analisar a palavra,
Deus nunca fez milagre no lugar que estava tudo tranquilo. Deus só faz milagre onde está com dificuldade. E se ele impõe dificuldade para o mundo, é para o mundo olhar como era lá no Egito. A praga chegava e atingia os egípcios, mas a praga não chegava na tenda daqueles que tinham a marca do sangue na porta. Nós temos a marca do sangue de Jesus. Nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos poderosos na presença de Jesus. E mal algum chega à nossa tenda. E se chegar com a permissão de Deus, que seja feita a vontade dele. Porque nós sabemos que aquilo que Deus faz é bom. Tudo que ele faz é bom. Tudo que ele cria é bom. Se ele cria dificuldade, é bom. Se ele cria felicidade, é bom. Tudo que ele faz é bom. Quando Moisés chegou diante do monte que aquele povo, o povo relampejava, o povo trovejava, relampeava, tudo quanto é tipo de coisa, aquele barulho, aquele estrondo, e o povo ficou morrendo de medo e falou assim: vai lá você, eu tenho medo. Mas quando Deus fala conosco, que ele se manifestava lá no alto, o monte fumegava, o monte relampeava, fazia tudo o que acontecia. Aquilo era a presença de Deus. E o povo preferiu o quê? Sobe você, Moisés. Sobe você, porque tá muito feio. Ah, aquilo ali tá medo. Não é. Deus, ele se manifesta em todo tempo, de tudo quanto é jeito. Sabe, você olha para o alto, você olha um céu lindo, azul, um sol lindo e maravilhoso, e você fala, como Deus é lindo. Olha a criação de Deus. Mas um dia que está aquela tempestade, aquela fúria, aquele vento tremendo, ele se manifesta com poder também assim. Tudo que ele faz é o manifestar dele, é o poder dele, é a graça dele sobre nossas vidas. E o que está fazendo a gente se afastar de tudo isso? O que nos motiva a olhar esse Deus tão poderoso, esse Pai tão lindo, e ficar acenando para ele de longe? Gente, Deus está falando assim para nós nessa noite. Vem, eu quero te abraçar, eu quero te beijar todos os dias desse ano. Eu quero que você fique do meu lado, porque eu vou te revestir. Eu vou te dar algo novo. Eu vou te dar algo novo, eu vou te dar roupa nova, sandália nova, anel novo, é tudo novo. É tudo novo. As coisas velhas vão ser tiradas da sua e da minha vida. As coisas vão se fazer nova, mas tem que ser diante da presença do Senhor. Gente, fique com essa palavra nessa noite. Eu quero agradecer em nome de Jesus pela oportunidade. Agradecer de coração porque pela confiança. Eu não esperava, pastor, que o Senhor me chamaria novamente a estar trazendo uma palavra nos 12 dias. E quando eu olhei meu nome na lista, como meu coração estava num sentimento de incapacidade, num sentimento de o que eu vou fazer, o que eu vou falar. E por um certo momento eu pensei até em desistir. Mas quando eu ouvi uma palavra dizendo assim que Deus, por mais que nós passamos por dificuldades e fraquezas, e dúvidas e incertezas, ele nos escolheu. Ele nos escolheu, e se ele nos escolheu, ele nos capacitou. E se ele nos capacitou, nada nos impede de fazer. E com humildade diante da presença do Senhor, eu confesso a vocês que até ontem eu não tinha nada. E até hoje eu mal tinha conseguido ler a palavra. Porque eu estou no emprego novo, como eu falei, e estou trabalhando demais. Eu estou precisando fazer adaptação, estou conhecendo, é muita coisa para mim tomar conta, é mais do que o dobro do que eu tomava conta na outra empresa. E eu preciso fazer isso o mais rápido possível. E eu estou trabalhando demais, e eu até pensei, falei assim, eu acho que eu não vou conseguir ir, porque pregar, porque eu não vou ter tempo. Mas hoje eu fiz uma oração e falei para o Senhor que eu não tinha nada, e que esse vazio que estava dentro de mim era a oportunidade dele me encher. Então eu tiro isso como essa palavra está falando. Se eu tivesse só de longe, olhando, e não aceitasse, eu ia continuar vendo Deus, mas eu não ia viver experiências. Eu não ia viver um momento de tanta alegria que ia estar podendo
ministrar algo para alguém ou para pessoas. Isso é demais, a gente sentir que nós não somos capazes, mas que Deus nos capacita quando a gente se dispõe a fazer algo. E isso é o que eu deixo para vocês hoje. Se você tiver vontade, mesmo que você não se ache capaz, de viver o novo, tá aí o ano da oportunidade. É o ano da sua e da minha oportunidade, da gente viver o novo, da gente viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. E obrigado aos pastores. Eu agradeço em nome de Jesus.